Vamos embora, pessoal. Palpite de domingo. No momento que estou gravando esse vídeo, ainda não temos os resultados de sábado. Estamos por um gol aqui no Brighton, 2 aqui, 0,25 do City. West Ham para poder ganhar. Aqui no Leipzig precisamos de gols. Os gols saíram aqui antes. Pegamos o gol aqui do Werder Bremen, menos 0,25. Estamos no Freiburg, menos 0,25. Mas estamos no dupla chance, porque saiu atrás. Então estamos muito bem posicionados aqui nos jogos e tomara que seja um excelente sabadão para vocês, mas depois eu passo os resultados atualizados. Domingo eu separei esses jogos aqui, vários Brasileirão Série A, Série B e também Premier League, Campeonato Italiano, tudo isso depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, que é o jogo do Fulham contra a equipe do Chelsea. O Fulham ainda tem uma chance remota aqui de classificação para a competição europeia. Para isso ele precisa muito de vencer o Chelsea no jogo de hoje. O Chelsea, por sua vez, tropeçou no último jogo e saiu caro demais esse tropeço, porque vários adversários o ultrapassaram. Então o Chelsea agora quer espantar esse resultado ruim para poder voltar para o grupo dos 4 primeiros e conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time do Fulham não vive um bom momento, ele só venceu 4 dos últimos 10, perdeu 3 dos últimos 5, mas ele tem algumas atuações sólidas. É uma equipe que tem oscilado em termos de desempenho. Ora joga muito bem, ora não joga tão bem assim. Então foi muito bem diante do Liverpool, fez uma atuação muito imponente dentro de casa, mas ao mesmo tempo na Copa foi eliminado por Crystal Palace, perdeu para o Arsenal e também perdeu para o Bournemouth. Eu gosto desse ataque com o Rodrigo Muniz, Raul Jimenez também é outro jogador que compõe bem interessante, tem o Andrés Pereira, mas eu gosto mais da equipe do Chelsea. O Chelsea jogou no meio de semana aqui, mas já tinha se classificado na ida, então conseguiu avançar de forma tranquila e vem numa sequência positiva, ajustando tanto o seu lado defensivo e o lado ofensivo, conseguindo produzir bem. O Chelsea tem que ficar ligado, porque se bobear vai ficar fora mesmo, mas essa equipe tem bastante potencial. Eu gosto de onde o jogo deve se desenhar mais, que é no meio campo. Eu vejo o meio campo do Chelsea ganhando mais a bola e conseguindo produzir mais ofensivamente. As cotações estão parelhas, mas eu vejo o Chelsea com boas chances aqui. Eu vou no handicap, né? O famoso 0-0, o empate anula do Chelsea neste primeiro jogo aqui, proteger em caso de empate, mas eu gosto mais dos Blues nesse jogo muito importante para a temporada. O segundo jogo é o jogo do United contra o Wolverhampton, foi um jogo incrível do United contra o Lyon, tinha tudo para poder ser fácil, o United consegue se complicar e aí é coisas que só camisa explica mesmo, porque essa virada no final é coisa histórica. Ver a imagem da torcida ir embora e depois se esbairando no vidro para poder ver a virada é algo assim. Por isso que eu nunca vou embora antes de um jogo de futebol, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. O United na Premier League faz uma campanha decepcionante, não podemos negar que todas as atenções agora vão para a Liga Europa, porque a campanha na Premier League terminou, não sobe nem desce mais, não tem muito o que fazer. E pro Wolverhampton também, porque o time ele vinha numa sequência muito ruim, mas agora já está 14 pontos dos seus adversários. Ele vem numa sequência muito forte aqui agora, né, com 4 vitórias seguidas, 6 sem perder. É o seu melhor desempenho no campeonato recentemente. O lado ofensivo conseguiu produzir bastante, Matheus Cunha, um dos grandes destaques da temporada, e o Wolverhampton pode muito bem aprontar aqui. Eu gosto da média de gols de ataque de ambas as equipes, também da defesa. Eu vou recomendar aqui o mais de 1.5, porque a gente tem uma discrepância grande do mais de 2.5 para o mais de 1.5. Então eu vou tentar buscar o mais de 1.5 no live aqui. Bolonha e Inter fazem um confronto aqui muito importante para as pretensões de ambos. O Napoli tem um confronto bastante acessível hoje que ainda não aconteceu, mas é provável que vença. E a Inter não pode tropeçar. A Inter tem um pouquinho de desgaste por conta do jogo no meio de semana diante do Bayern. Teve que correr demais, mas mostrou a sua força e porque ele está pronto para poder competir em todas as competições que ele ainda está. O Bolonha vem de tropeços recentes que custaram uma vaga entre os 4 primeiros. Ele acabou perdendo para a equipe da Atalanta, né? E também tinha empatado com a equipe do Napoli. Então esses dois resultados fizeram com que ele caísse para a 5ª colocação e agora aqui ele foi ultrapassado pela Juventus e já está a 4 pontos da Atalanta. Então tá muito embolado as coisas no campeonato italiano e o Bolonha precisa recuperar. Tem uma boa defesa, tem um ataque de gabarito, tem um bom desempenho em casa, mas eu acho que a Inter é um adversário que o Bolonha não consegue vencer. Por mais que o Bolonha tenha um desempenho em casa aqui muito sólido, invencível já 9 partidas, a Inter também é osso duro de roer fora de seus domínios. Eu vejo como mais time nos confrontos diretos, inclusive a Inter tem se saído bem e inclusive conseguiu vencer já essa temporada lá e
eu acho que, por mais que tenha empatado aqui, a gente tem o empate na Lula da Inter como a melhor opção para este confronto. E a minha dica para esse jogo, a Inter, quando está no momento decisivo, ela não costuma decepcionar e eu gosto das chances. Milan e Atalanta é um confronto muito importante também para as pretensões de ambos. O Milan está em nono colocado aqui, mas ele está muito perto das vagas em competição europeia. E ele não vai desistir porque ele só tem isso em mente. A Atalanta deu adeus à briga pelo título porque abriu 10 pontos aqui, mas quer voltar para a próxima Liga dos Campeões. Os resultados de ambos são oscilantes no momento. O Milan vem aqui de 2 vitórias só nos últimos 10, empatou contra o Pisca e a Fiorentina, conseguiu um empate aqui na Copa, e a Atalanta também vem oscilando em termos de resultado, depois de 3 derrotas conseguiu voltar ao caminho das vitórias. Ambos têm problemas no lado defensivo, mas ataques muito fortes. Lukman pelo lado da Atalanta, o Rafael Leão, Pulisic pelo lado do Milan, Abraham, e eu acredito que esse é um confronto para gols aqui, embora os clássicos italianos tenham médias baixas. Nesse jogo aqui especificamente eu vou no mais de 1.5 também, porque o 2.5 muito baixo, então a gente tem gols para ambos os lados e eu gosto de mais de 1.5 nessa partida. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. O Dortmund que foi eliminado no meio de semana com uma atuação muito imponente diante do Barcelona, e eu tenho destacado a melhora recente do desempenho da equipe do Borussia, mas um desempenho que sempre vem com gols sofridos, né? Praticamente em todos os jogos aqui o Borussia acaba sofrendo gols. Então é um jogo onde o time chega pressionado para essa partida aqui porque está perto de ficar fora de todas as próximas competições europeias. Então, ao Borussia só resta vencer nessas últimas rodadas, mas tem um adversário de gabarito. Embora o Gladbach tenha perdido o último jogo diante do Freiburg, o Gladbach produziu bastante ofensivamente e o Gladbach tem conseguido um desempenho muito forte fora de casa. Ele está invicto, se eu não me engano, a 4, 5 jogos fora de seus domínios, e o Borussia não tem essa imposição toda para poder fazer valer uma cotação de 1,40. Olha só o desempenho do Gladbach fora. Então a gente tem tanto gols do Borussia que melhorou dentro de seus domínios, quanto gols do Gladbach fora, e nesse caso aqui o mais de 2.5 é a melhor pedida, beleza? Seguindo em frente, pessoal, nós vamos para o Brasileirão da Série A e a gente tem o Juventude recebendo o Mirassol. E já deu para ver que o Juventude é, assim como na temporada passada, quem é das antigas que vai lembrar, o Sampaio Corrêa desta edição, né? Gigante em casa, leão, né, dentro de seus domínios, e fora de casa um gatinho, tomou uma tamancada do Botafogo de 2-0 e fez um jogo treino diante do Flamengo 6-0, finalizou apenas 4 vezes o jogo inteiro, foi assim uma atuação muito ruim. O Mirassol, por sua vez, vem da sua melhor atuação no campeonato. Ele não vinha jogando mal, fez um jogo competitivo onde finalizou muito diante do Fortaleza, um bom jogo diante do Bahia e diante do Grêmio, praticamente tudo deu certo, né? Um gol logo de cara, e aí dos 6 chutes a gol, 4 entraram, então assim, o Mirassol teve um confronto imponente. O Mirassol não é um time tão ruim quanto se passa, ele consegue ter bastante posse de bola, ele consegue criar ofensivamente também, mas eu gosto muito da postura do Juventude dentro de casa, com poder de marcação muito grande, dominando as ações e criando boas chances. Sempre que tiver dando empate no para o Juventude em casa, eu vou pegar. A cotação começou dando no 0,25, eu esperei, subiu muito por conta do desempenho do Mirassol e eu gosto das chances do empate nesse jogo, e a minha dica para esta partida. São Paulo e Santos fazem um confronto aqui muito importante também. O São Paulo bastante pressionado e agora sem poder contar com o Caleri, e o São Paulo vem chegando baleado aqui e decepcionando, né? Já são 4 empates seguidos. Mas eu gosto de falar que esses empates do São Paulo, eles não contam tanto assim a história do jogo. O São Paulo foi bem diante do Atlético, fez um gol que foi anulado. O jogo diante do Alianza Lima foi um tropeço. Diante do Cruzeiro também foi uma partida interessante, embora o Cruzeiro também tenha jogado bem. E, pô, jogo do Botafogo, o São Paulo teve na frente durante boa parte do tempo também. Então foram jogos interessantes dessa equipe do São Paulo. O Santos fez o seu melhor jogo após a demissão do Caixinha. Foi um jogo bom diante do Atlético, mas foi o pior jogo do Atlético também na competição. Então, assim, eu vejo o São Paulo com mais força. Não como grande favorito, mas ele não tá como grande favorito nas casas. Eu vou menos 0,25 de São Paulo aqui. É um jogo de virada. Se não vencer, aí acho que vai mudar bastante as coisas em clássico e tudo mais. Mas eu ainda vejo esse Santos frágil defensivamente e frágil fora de casa. Então eu gosto das chances do tricolor paulista aqui. Atlético e Botafogo, pessoal. Esse é um jogo também para retomada, virada de chave do Galo na temporada, na minha visão. Assim como foi aquele confronto importante do Cruzeiro diante do Bahia, eu também acho que esse é pro Atlético diante do Botafogo. O Botafogo não tem jogado bem fora de casa esse ano todo, essa temporada toda, tem tido algumas dificuldades ofensivas em criação, inclusive não fez gols nos últimos 5 jogos fora de casa, e o Atlético, bem ou mal, ele tá invicto em casa aqui na temporada, decepcionou diante do São Paulo, decepcionou diante do Vitória, mas o senso de urgência no Galo já está bastante grande, hoje vai com seus principais jogadores disponíveis, e com essa dificuldade do Botafogo fora, eu gosto do Galo empate anula nesse jogo. Fluminense diante do Vitória, aqui um confronto onde o trabalho do Renato Gaúcho já se mostrou, em termos de
como é que fala, incentivo para os jogadores, dando um pouquinho de resultado. Fez um bom jogo diante do Santos, pressionou, conseguiu vencer. E um jogo diante do Corinthians também interessante. Conseguiu sofrer no primeiro tempo, se segurou, poderia ter sim sofrido gol, mas depois foi forte. E é mais um jogo onde o Fluminense não sofre gols. A presença do Thiago Silva eleva muito esse setor defensivo e vai enfrentar agora um dos adversários mais frágeis do campeonato. Embora o Vitória tenha conseguido vencer a equipe do Fortaleza, é em casa mesmo que o time vai jogar todas as suas fichas. Ele jogou como franco atirador diante do Atlético também, conseguiu a vitória, mas diante do Fluminense eu acho que não consegue não. Eu gosto da chance do Flusão aqui, e aqui eu vou acompanhar as cotações. Se estiver subindo um pouquinho devagar, eu vou pegar a vitória do Fluminense a 1,80. Mas se subir rapidinho, aí eu vou no menos 0,25 a 1,70, tá? Então fiquem ligados aí no movimento das odds. Segurando demais, é vitória simples. Não segurando, vamos no menos 0,25. Fortaleza e Palmeiras, pessoal, a dica desse jogo tá exclusiva no meu canal do Telegram. O link tá no primeiro comentário fixado, porque eu tô esperando a confirmação das escalações aqui. Eu achei a linha justa, eu quero ver finalizações, quero ver quero ver desarmes, quero ver outros mercados, porque eu achei a linha justa. Eu tenho que respeitar o Fortaleza em casa pelo desempenho, mas eu também respeito o Palmeiras. É um confronto duro aqui, então a dica desse jogo está lá no meu Telegram. Para poder finalizar o Brasileirão da Série A, galera, a gente tem o Bragantino recebendo o Cruzeiro. O Bragantino fez uma boa atuação diante do Botafogo e também diante do Sport. 2 jogos seguidos do Sport sem sofrer gols. É um milagre, né? O que está acontecendo com esse time? O time que conseguiu um bom jogo diante do Sport, finalizou bem, jogou um ótimo primeiro tempo, depois foi amassado, acabou não tomando o empate. Contra o Botafogo poderia também ter tido empate, embora tenha jogado também de forma bem segura. Eu não vejo o Bragantino como grande favorito assim. O Cruzeiro vem da sua melhor atuação na temporada. As mudanças que o técnico fez são muito importantes porque elas, além de darem resultado, elas ganham o elenco, porque não é por nome, é por desempenho. Então os jogadores acabam comprando e as atuações foram muito boas. O Cruzeiro foi muito seguro com o Caio Jorge e agora ganha a alternativa de jogadores interessantes. O Cruzeiro se portou bem defensivamente também e é um time pelo menos do mesmo nível do Bragantino, se não um pouco superior. Achei o favoritismo do Bragantino dentro de casa um pouquinho exagerado. Eu vou no dupla chance do Cruzeiro aqui fora de seus domínios. Na Série B, pessoal, eu vou com algumas entradas aqui pelo que eu vi de desempenho das equipes. Eu gostei do desempenho do Vila Nova, embora não tenha uma força muito grande, conseguiu vencer o Paysandu em casa e foi assim forte durante toda a temporada. Agora, o Botafogo, ele tá ensaiando cair para a Série C já há bastante tempo, é um time muito limitado do lado ofensivo, marca poucos gols, não consegue segurar suas vantagens, e é um time que eu vejo com muito problema no lado defensivo. Não à toa ainda não venceu na competição, mas um time que pode aprontar também, como o Vila Nova não é um primor, eu vou no menos 0,25 ao vivo aqui desse jogo. Chapecoense e Atlético Clube, pessoal, esse jogo aqui eu vou no mais de 1 gol ao vivo. A Chapecoense conseguiu uma vitória inesperada aqui diante do Paysandu, mas em casa ele tem problemas porque ele vai com o ímpeto da torcida e acaba dando muito espaço para os adversários. O Atlético Clube busca da sua primeira vitória na temporada também, tem sofrido gols atrás de gols atrás de gols, mas é um time que tem potencial para poder se encontrar, então esse favoritismo da Chapecoense eu fico um pezinho atrás. Eu gosto do mais de 1 gol aqui, porque Série B você sabe como é que é para gols, né? Então eu vou tentar buscar pelo menos 1 para poder reembolsar, 2 ou mais a gente ganha. Atlético Paranaense e CRB. CRB também é daqueles times que em casa vai fazer uma campanha forte, fora de casa nem tanto, mas venceu os 3 jogos no momento e vem para uma campanha bastante competitiva. O Atlético perdeu de virada aqui para o Cuiabá e vai ser favorito diante de todos os jogos em casa. O cotação em 1,50 para essa equipe, de certa forma, é uma linha justa aqui por conta da força dessa equipe e do CRB não ser tão bom forte. Mas ainda assim, é um confronto que pode ser um pouquinho mais apertado, mas eu gosto das chances do CAP em casa, acho que deve vencer todo mundo. E eu vou tentar buscar o menos 0,25 do CAP ao vivo e 1,70, porque o CRB tem se mostrado adversário digno. Mas a força do CAP com bom meio campo, essa jogada pelas laterais, velocidade e a força da sua torcida empurrando dentro de casa, num campo também que o CRB não está habituado a jogar, eu gosto do menos 0,25. Se estiver segurando demais também essa linha aqui, tá? A gente entra no live, fica tranquilo lá no meu Telegram. E para poder finalizar, eu vou mais uma vez no menos 0,25 do América. A gente já ganhou diante do Botafogo e já ganhou diante do Amazonas também. Eu vou tentar ganhar mais uma. Embora o Goiás esteja fazendo um bom campeonato também com 2 vitórias e um empate. O empate veio no clássico, num jogo que ele estava vencendo por 2 e acabou tropeçando, então a moral veio um pouco embaixo. Mas ganhar do Operário lá fora é complicado. O América tem a sua toada também de Série B já, de ser um time muito forte em casa, invicto na temporada mais uma vez. Ficou praticamente invicto a temporada toda e é um time que consegue jogar muito bem dentro dos seus domínios. Então eu vou pegar aqui o menos 0,25 do América, assim como peguei em outras rodadas, acho que a gente fica defendido em caso de empate também, e apoia um time que dentro dos seus domínios se transforma, é sempre um candidato a avançar nessa Série B, com bons jogadores, força de meio campo, jogadores jovens, o América revela bons atletas também, então eu vou nesse menos 0,25. Então esses são os meus palpites para este domingão, e eu pergunto a você quais os seus. Falei rápido, falei bastante, mas é porque hoje está muito corrido no momento que eu estou gravando.
falando, estão acontecendo muitos jogos, tá? Mas tudo foi analisado, pesquisado e eu acho que estamos com boas dicas aqui neste domingo. Lembrando que se você quiser cornetar, você tem que deixar as suas dicas aqui antes também, porque depois do jogo eu também nunca errei, beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo aí, um forte abraço e boas apostas.